الحمد لله قضى أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأنه أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من دب على الثرى ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, louvar a Ele por nos dar várias dádivas. E as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala são inúmeras. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Se as pessoas tentarem contar as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, não vão conseguir enumerá-las. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos várias dádivas, ofereceu-nos várias coisas que nós não conseguimos contar, mas somos ingratos em vários momentos. Nós não conseguimos agradecer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá como dádiva. E Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador. Portanto, este versículo que eu recitei, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, é repetido em duas partes do Corão, mas as terminações são diferentes. No primeiro versículo, numa sura, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفُورٌ. No outro versículo, no mesmo Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ شَكُورٌ. O que significa que, em relação às dádivas, temos três elementos. O primeiro elemento é a própria dádiva. O segundo elemento é o dadivador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro elemento é o dadivado, que somos nós, os seres humanos. Em relação às dádivas, já dissemos que não conseguimos contar, nem conseguimos enumerar, porque são muitas. Tanto que Allah subhanahu wa ta'ala diz: La tuhsuha, não vão conseguir enumerá-las. Quanto ao ser humano, o ser humano é injusto em relação às dádivas que ele foi concedido por Allah subhanahu wa ta'ala. E quanto ao dadivador, que é Allah subhanahu wa ta'ala, ele, mesmo com a nossa ingratidão, consegue nos perdoar. Uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu como dádiva são os filhos, quer sejam homens ou mulheres. As crianças que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu é uma dádiva por parte dele, para nós. Assim Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala cria o que ele quer. Allah subhanahu wa ta'ala cria o que lhe apraz. Yahabu liman yasha'u inatha. Ele concede dádiva a quem ele quer com filhos. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. E também dádiva a quem ele quer com filhos. Primeiro ele dádiva a quem ele quer com filhas e depois dádiva a quem ele quer com filhos. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. E também, às vezes, concede às pessoas homens e mulheres, casais. Às vezes são gêmeos, nascem homens e mulheres, ou o casal pode nascer numa primeira vez homem, a segunda vez pode vir uma mulher. Esta é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala.
Ter filho não significa ser esperto. Ter filho significa Allah subhanahu wa ta'ala dar-te e ter esta oportunidade de ser chamado pai ou de ser chamada mãe. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. E ele, Allah subhanahu wa ta'ala, torna a quem ele quer estéril. Ou seja, quando a pessoa não tem filhos, não significa que ele não quer ter filhos. Às vezes não tem filho porque Allah subhanahu wa ta'ala assim o escolheu para não ter filhos. É preciso ter paciência até o dia que Allah subhanahu wa ta'ala achar melhor te dar um filho, te dar esta dádiva de ser chamado pai ou de ser chamada mãe. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro neste versículo de que as crianças que nós temos, os filhos que nós temos, são uma dádiva por parte dele para nós. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam vem enfatizar esta realidade. Ele diz: Inna awladakum hibatullahi lakum. Os vossos filhos são uma dádiva de Allah para vocês. E o ser humano, por hábito, nesta vida terrena, procura juntar 4 coisas. A primeira coisa que o ser humano procura juntar são os filhos. A segunda coisa que o ser humano procura juntar é a riqueza, o dinheiro. A terceira coisa que o ser humano procura juntar são as boas obras. E a terceira coisa são as más obras. Essas 4 coisas, toda a nossa trajetória, nós corremos atrás dessas coisas. Ou estamos atrás de riqueza, ou estamos atrás dos filhos, e para chegar aos filhos precisamos casar. Ou estamos atrás de fazer boas coisas, ou estamos atrás de fazer coisas não boas. As primeiras 2 coisas não nos vão valer nada diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Nem filho, nem riqueza. Se essas 2 coisas não forem colocadas na balança do Islã e a pessoa trabalhar com essas coisas com sinceridade e de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tanto que Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. No dia de Qiyamah, nem os filhos, nem a riqueza vai ajudar para as pessoas, vão ajudar as pessoas. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Excepto aquelas pessoas que irem se apresentar diante de Allah subhanahu wa ta'ala com o coração limpo, com o coração puro. Qual é a relação que este versículo tem com os filhos? Qual é a relação que este versículo tem com a riqueza? É que esses filhos, se a pessoa não educar ou não conviver com eles de acordo com aquilo que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala, então esses filhos no Akhira não vão lhe servir para nada. Mas se a pessoa educar os seus filhos de acordo com os princípios do Islã, então no Akhira esses filhos também vão lhe valer. Tanto que temos um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que diz que quando o ser humano morre, 3 coisas o acompanham. 2 voltam, uma fica. Volta a sua família, volta a sua riqueza e ficam as suas ações. Ficam as suas ações boas ou ficam as suas ações não boas. As únicas coisas que vão lhe servir à pessoa depois da sua morte pode ser os seus filhos, se educar de acordo com os princípios do Islã. Mas se a pessoa não educar os seus filhos de acordo com os princípios do Islã, eles começarem a cometer crimes na terra depois da morte dele, começam a insultar, então o pai não terá proveito nenhum depois da sua morte. Caso contrário, ele poderá fazer doá para os seus pais. Isto é muito bom, vão acrescentando a sua recompensa mesmo depois da sua morte.
esta realidade, também Allah subhanahu wa ta'ala traz num outro versículo e diz: Al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Os filhos e as riquezas são ornamentos, são ornamentação para a vida terrena. Ou seja, os filhos e as riquezas fazem a vida de uma pessoa ser bela, ser bonita, ser uma vida prazerosa. Quando você chega à sua casa, depois de um trabalho duro, encontra os seus filhos, você fica feliz. Mas a terminação do versículo também traz outra realidade. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. Alguns álibos dizem que al-baqiyatu salihat são as 5 orações. Outros álibos dizem que al-baqiyatu salihat é dhikrullah, toda a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala que a pessoa faz. Os outros dizem que é toda ação boa que os muçulmanos ou as pessoas realizam. E uma das melhores ações boas é educar o seu filho para salvaguardar o seu bem-estar aqui no dunya e no akhirah. E também para, talvez depois da sua morte, esse seu filho vir te ajudar. Então, o baqiyatu salihat que você talvez pode aumentar, que é o melhor, é você educar também o seu filho. Existem muitas outras atividades, muitas outras ações que o ser humano pode fazer, que são boas para a própria pessoa, mas a educação do seu filho é melhor também. Queridas irmãs, nós precisamos de educar os nossos filhos, as nossas filhas, e esta não é uma tarefa fácil. A educação dos nossos filhos depende muito da nossa educação também. Como pais, como é que nós vivemos com os nossos filhos nas nossas casas? Isto também, como é que nós vivemos com os nossos maridos? Isto vai definir muito como é que os nossos filhos vão viver com os seus maridos a posterior. Porque as crianças têm um hábito, gostam de copiar os seus mais velhos. Digo os seus mais velhos porque entram também lá os professores. É muito comum uma criança copiar como fala o seu professor. É muito comum uma criança copiar como fala a sua mãe, como vive a sua mãe. Então, a vida que nós levamos com os nossos maridos, estamos a transmitir de forma inconsciente como é que as nossas filhas também vão viver com seus maridos. O contrário também pode acontecer. Como nós vivemos com as nossas esposas, estamos a transmitir, talvez de forma inconsciente, como é que os nossos filhos vão viver com as suas esposas. Vamos falar sobre este assunto e dividimos isto em parte. Mas antes de falarmos da educação propriamente dita, queria falar um pouco da importância de termos esses filhos e da importância dos filhos de forma geral. Existem 2 versículos no Alcorão que me parecem ser muito interessantes e a coincidência me parece também ser muito interessante. Um versículo está no Surat Yusuf, o outro versículo está no Surat Qasas. Os 2 versículos dizem exatamente a mesma coisa em épocas diferentes. Um versículo fala sobre o Nabiullah Yusuf, alayhi salatu wassalam, e o outro versículo fala de Nabiullah Musa. Sabemos todos nós que o Nabiullah Yusuf foi vendido. A ser vendido pelos seus irmãos e comprado no Misr, aquele rei daquela altura, não sei se posso chamar o ministro daquela altura, que comprou o Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, o Aziz, levou para ir oferecer a sua esposa. Quando ele chegou, entregou o Yusuf à sua esposa, ele disse: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ, e disse aquele que comprou Yusuf alayhi salatu wassalam, o Aziz:
Akrimi mathwa, trate-o bem. Dê uma vida boa. Eduque-lhe bem. Conviva bem com ele. Akrimi mathwa, asa an yanfa'na, talvez ele nos sirva. Ou natakhidahu walada, ou podemos adotar. Então ele aconselhou a esposa para cuidar bem do Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Alguém que ele comprou. Que tal o seu próprio filho?